Eis que a graça do bom Deus nos permite estar aqui novamente. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Como Vai Você? Como vai você, Dr. Nassif? Manu, como sempre, muito bem, Manu. E você? Eu estou bem e estou bastante ansiosa para conhecer a história da convidada que você trouxe aqui para nós. Eu também estou. Por favor, nos apresente. Quem é essa moça sorridente aqui do meu lado? Ela é a Aniele, ela é psicoterapeuta, é nossa paciente e hoje vem conversar com a gente, trazer a experiência dela de vida, algumas coisas da experiência que ela tem de vida, e eu acho que vai ser muito produtivo, acho que todos vão gostar muito. Como vai você, Aniele? Muito bem. Hoje fazendo 60 dias de cirurgia, né, com o doutor Paulo. Então, nesses 60 dias foram dias de transformação, realmente. Então, quer dizer que você fez cirurgia bariátrica há 60 dias? Isso, faz 60 dias que eu fiz a cirurgia bariátrica. E quantos quilos você tinha quando você operou? Quando eu fui para a cirurgia, eu estava com 107 quilos. Mas no ano anterior, eu cheguei a 115. E já perdeu quanto nesses 60 dias? Atualmente, o meu peso hoje é 89. Olha então, só, já que beleza. Foram praticamente 18 quilos aí pós-cirurgia. E quilos físicos, emocionais, né? É uma transformação de vida, realmente. Quando a gente opta pela cirurgia, quando a gente opta dar esse passo, né? É uma transformação realmente de vida. Um tratamento importante para a saúde. Que tipo de cirurgia foi feita na Aniele, doutor? A Aniele fez o bypass. O bypass. E por que no caso dela era a melhor opção? Porque ela tinha, pelo todo o preparo, durante o preparo pré-operatório, todas as alterações que apareceram, ela tinha mais indicação ao bypass para controlar todas essas alterações. E ela está muito bem. Isso é muito importante, né? Avaliar a história desse paciente, as condições clínicas dele, para poder ter indicação da melhor cirurgia. Não foi a Aniele que optou por essa ou por aquela? Não, a gente sempre conversa com os pacientes que assim, a escolha da operação vai ser aquela que melhor atender as alterações que ela apresente nessa avaliação. Você passou por um bom período de preparo para essa cirurgia, fez vários exames, teve um bom período. E já foi um preparo um pouco maior, porque a minha cirurgia era para ter acontecido um ano antes, né, quando eu estava com 115 quilos. Mas na semana da cirurgia, o plano acabou negando a cirurgia porque tinha os 2 anos de carência. Por obesidade ser considerada uma doença pré-existente, né? E na época eu não me toquei que obesidade era uma doença na hora de fazer o plano e não me atentei pela questão da carência. Eu associei, né, a carência do plano a 1 ano. E depois, e aí é algo que a gente percebe, vem trazendo para a consciência também, né, a questão da obesidade como uma doença, né? E muitas vezes a gente enxerga a obesidade apenas como, ganhei uns quilinhos a mais, estou um pouquinho acima do peso. Estético. Ou como um padrão estético, realmente. Uma situação que incomoda, mas não uma situação que te chama tanta atenção em termos de gravidade. Exatamente. Naquele momento é que caiu a ficha de que, sim, eu tinha uma doença, né, pré-existente e que precisava ser tratada de uma forma mais assertiva e intensa. E né? você acredita que esse período a mais, esse 1 ano, também foi contribuinte para a tua vida no sentido de preparo? Eu acredito que sim. Na verdade, dentro desse 1 ano, eu fui trabalhando questões físicas, com alimentação, com todo o acompanhamento da equipe também, com o endocrinologista, nutricionista, né? Cheguei a eliminar 15 quilos dentro desse período de 1 ano antes da cirurgia. E aí depois acabei pegando Covid, broncopneumonia, então tomei corticóide, muitos remédios, acabei ganhando peso novamente, porque daí parei com a atividade física nesse período também. Mas eu acredito que foi um preparo, sim, porque, como eu falei, antes eu não olhava o meu ganho de peso como algo relacionado à saúde ou à doença, apenas no sentido de, os níveis de colesterol, triglicerídeos estavam normais e o que incomodava mais era a questão estética mesmo. Então, dentro desse período foi importante para ressignificar
esse olhar para, bom, é um processo que precisa ser tratado, sim. Isso a gente já tem falado bastante, né, doutor? Sim. A obesidade como uma doença por si só. E ela citou uma questão aqui que foi importante, uma preocupação que foi grande e daí evidenciou isso ainda mais com a questão do Covid. A quantidade de pessoas que teve complicação em função da obesidade por Covid, ou seja, era um predispositor para a situação complicar. Eu quero ressaltar o que ela falou do entendimento de que a obesidade é uma doença. Então, quando a pessoa que vai fazer esse tratamento já entende isso com antecedência, ela também começa a se preocupar muito mais com a saúde dela antes da cirurgia. E ela começa... E ela teve, por esse problema do convênio, ela teve um tempo para ficar sendo avaliada pela equipe. Isso também traz algumas vantagens, porque a gente a conhece melhor e ela nos conhece melhor. E com isso nós podemos dar muito mais orientações para que ela faça antes da cirurgia. Então é muito importante. E o Covid, sem dúvida nenhuma, as pessoas que têm obesidade tiveram mais complicações. Ali, quando a doença de Covid enquanto do grave. Teve a doença por quê? grave. Por causa de uma questão inflamatória geral do corpo? Sim, a obesidade é uma doença inflamatória. E isso... Todo organismo responde diferente. Tem uma resposta. Porque é um fator predisponente. Já é uma doença como a obesidade. É uma doença inflamatória. E as agressões ao organismo inflamado respondem de maneira diferente. Então, foi muito importante. Um organismo muito mais debilitado. Né? Graças a Deus, no Covid, eu peguei Covid 2 vezes, mas as 2 vezes que eu peguei, uma antes da cirurgia e uma após a cirurgia. Foi as 2 antes da cirurgia. Mas eu tenho certeza que também foi um fator preocupante quando você se identificou. Foi um fator preocupante, ainda mais porque eu tenho bronquite asmática também, mas graças a Deus eu passei assim, passou bem, tranquila, com um pouco de falta de ar, mas tudo dentro do esperado, normal, assim, nada. Então ela ainda tinha bronquite como um outro fator que pode ter obviamente pode não agravar, como no caso dela não agravou, mas daí as chances são maiores. A gente não quer brincar com chances maiores. Ela também não teve um Covid de grandes proporções, que teve comprometimento pulmonar importante. Não, e ela não tem uma idade avançada, Sim. que também poderia ser, né, uma questão importante nessa questão. E aí eu fiquei sabendo que desde que você operou, você tem feito um diário digital da sua rotina pós-cirurgia. Me conta essa história. Não, mas eu só quero dizer que eu achei muito legal isso. Muito legal. E nós vamos aprender muito com ela, com esse diário. Com certeza. Eu sou psicoterapeuta também, trabalho com algumas técnicas integrativas, trabalhando também essa questão emocional relacionada à obesidade e a todo o processo que o pós e o antes bariátrico precisa passar também, né? Porque quando a gente fala numa cirurgia bariátrica e quando a gente fala em todo esse processo, não é simplesmente o físico, né, que a gente está trabalhando, não é somente a estética, não é somente a saúde, mas todo o emocional que está por trás disso também, né? A pessoa tem que ir para uma cirurgia emocionalmente bem preparada, porque se ela não vai emocionalmente bem preparada, ela não vai conseguir passar de uma forma tão fácil e simples assim por todo o processo, né? Que pode ser leve, assim como foi o meu. Então, eu criei o Diário da Pós-Bariátrica Terapeuta, né? Porque eu estando desse outro lado também, né, eu consigo enxergar muito melhor a dor de quem está passando por esse processo também. Genial, né? Isso é muito importante. Você vai ajudar muitas pessoas. Você realmente acha que ter passado pelo medo, pela ansiedade, enfim, pelos desafios, né, desse processo de tratamento, aproxima você dessas pessoas, desses teus hoje pacientes? Com certeza, né? Eu já havia tratado algumas pessoas antes, né, de fazer a bariátrica, né? Sempre numa visão bem técnica e de empatia, mas quando você passa pela dor do outro, você consegue sentir e perceber muito mais quais são os anseios, quais são os medos, quais são as angústias,
né? No meu caso, eu fazia o autotratamento também, que com as técnicas que eu tenho, né, a gente consegue se autotratar também. Então, antes do processo da cirurgia, eu já fui trabalhando algumas questões emocionais também, para que quando chega um paciente que passa por aqueles medos, por aquelas angústias, por aquelas dúvidas, eu sei o lugar que ele está falando, né? Então, isso facilita muito no processo, né? Doutor Nassif, o tratamento cirúrgico da obesidade, tanto quanto o clínico, ele necessita ser olhado como um todo. A gente precisa olhar para o organismo como um todo e trabalhar isso tudo. Com certeza. Mas esse lado emocional faz parte do É isso que eu ia tratamento. perguntar. A mente, treinar a mente e as emoções, elas influenciam muito no tratamento. Tanto é que é necessário o acompanhamento do psicólogo ou de um psiquiatra. Sim, imprescindível. Mas o que ela falou é assim, que às vezes você não consegue controlar totalmente esse lado emocional, preparar totalmente no pré-operatório. Mas o que a gente vê? Que o pós-operatório, com a pessoa perdendo peso, melhorando sua saúde, dormindo melhor, sendo mais produtivo, isso vai melhorando muito esse lado emocional. E a autoestima também ajuda muito nessa situação. E a gente sabe que muito da questão de situações que exigem de nós, né, uma rotina, um desafio de mudança de vida, Exatamente. tem muito a ver, muitas vezes, com autossabotagem. E que, às vezes, pode colocar a nossa própria vida em risco, né? Então, por exemplo... Com certeza, a obesidade durante todo o tempo está colocando em risco. Não só a questão da obesidade, mas as questões emocionais no pós-cirúrgico. Então, por exemplo, se eu não vou bem preparada para uma cirurgia emocionalmente, né? Ali os primeiros 15 dias, por exemplo, em que eu tenho que estar na dieta líquida, em que eu tenho que tomar um copinho de café de 50 ml de 30 em 30 minutos, eu não posso comer comidas sólidas, senão pode abrir uma fístula, né, doutor? Ou criar alguma complicação, né, no pós-cirúrgico. Eu tenho que estar emocionalmente bem preparada para isso, porque, por exemplo, no primeiro dia, quando eu cheguei em casa, foram me visitar, viemos te visitar, trouxeram churrasco, um monte de coisa para comer, né? E ali eu não podia, de bater no né? liquidificador, E eu não podia comer. Então, por exemplo, muitas pessoas, quando ganham peso, o peso não está só associado à questão física em si, mas, por exemplo, está associado à questão de uma fome emocional, né, em que a pessoa come compulsivamente, não consegue ter esse controle. E aí, a partir daquele momento que você fez a cirurgia, você tem que ter esse controle. Você vai olhar, você vai querer comer, você vai sentir vontade, desejo, e você não pode. E é interessante porque esse é um treinamento também para um padrão de vida de que a gente não tem como fazer só aquilo que a gente quer, só aquilo que a gente tem vontade, comer só o que tem vontade. E a gente vê que muitos pacientes ou muitos obesos, eles são sedentários. Mas não só por escolha, muitas vezes é porque eles não conseguem fazer exercício físico, porque sofre o preconceito, tem a brincadeira, né, de que o povo que vai, o pessoal da academia, ou são os que não precisam, ou aqueles que não adianta mais. Sim. Né? Mas assim, é porque realmente, muitas vezes ele sofre preconceito, às vezes ele não consegue se exercitar, e até mesmo fica num risco maior quando está fazendo exercício físico numa obesidade grave. E essa mudança de vida tem que passar primeiro pela consciência, pelo entendimento. Mas eu acho que isso também a gente tem que usar assim, não é só na obesidade, né? Todas as pessoas têm que fazer, mesmo não sendo obesos. Então, essa mudança de hábitos de vida, para você ter uma vida saudável, ela parte do princípio que você pode ser magro, você pode ter um sobrepeso, uma obesidade leve ou uma grande obesidade. Todos têm que ter essa iniciativa de mudar para melhor os seus hábitos, para que esses hábitos novos tragam mais vida saudável. Fazer aquilo que é necessário ser feito. Exatamente, mas essa conscientização de que obesidade é uma doença faz toda a diferença. Com certeza, porque aí você enxerga que o teu risco de morte, ele está muito na sua frente.
Exatamente, aí é questão de escolha, né? Só que muitas vezes a pessoa não vai conseguir sair daquele lugar sozinha, né? Vem as questões de Aliás, dificilmente. autossabotagem. Por isso que a gente fala muito sobre o apoio familiar, sobre os amigos. E aí tem essa questão que você falou, a autossabotagem. E vem muita questão de crenças também que a gente internaliza e que vem para um nível da inconsciência, né? Então, cerca de 95% dos nossos comportamentos são guiados pelo nosso subconsciente. Então, quando a gente fala em obesidade, por exemplo, dentro do consultório, a gente percebe que existem 3 crenças principais que estão por trás dessa questão relacionada a esse padrão de obesidade, que tem a ver com a questão de segurança e proteção, né? Então, de uma certa forma, a pessoa internaliza crenças de que para ela estar segura, ela tem que estar com sobrepeso. Muitas vezes isso está relacionado com pessoas que sofreram abusos, sejam físicos, sejam sexuais, sejam diversos tipos de abuso na infância, no decorrer da vida. Então, ela acredita que o excesso de gordura vai trazer uma segurança e uma proteção, afastando, de uma certa forma, as pessoas dela. Existe uma questão, por exemplo, de destaque, né? Então, no sentido de, por exemplo, se a pessoa passou por muitas questões de rejeição, que nunca foi notada, que nunca foi vista, o subconsciente dela cria, através da obesidade, uma estratégia no sentido de eu preciso me destacar, nem que seja pelo meu peso. Então, eu vou ficar grande porque dificilmente uma pessoa muito grande, muito obesa, vai passar despercebida por algum lugar. E uma outra questão também que a gente percebe muito nesses padrões de obesidade está relacionado com força e poder. Então, há, por exemplo, povos em que a pessoa mais obesa é a pessoa que comanda aquele lugar, é a pessoa que tem força, é a pessoa que se destaca. E da mesma forma, por exemplo, aquelas pessoas que acham que carregam o peso do mundo nas costas. Ela precisa ganhar o peso para se sentir forte, para poder dar conta de carregar aquilo tudo. Então, isso está no subconsciente, a pessoa não tem noção disso. E outra coisa, por exemplo, a gente ouve muito aquele negócio, eu vou comer porque eu mereço. Eu mereço até que ponto, né? Mas, por favor. No sentido de que, assim, tudo bem, você pode ter o prazer na alimentação, mas não só nela. Não pode ser o único prazer. A alimentação precisa ser prazerosa, mas não precisa ser a fuga do teu sentimento. Tive um dia ruim, eu como. Tive um dia muito alegre, eu como. Então, mas eu acho que a Aniele pegou um ponto assim muito importante, que a obesidade tem causas multifatoriais, são inúmeras causas de obesidade, mas sempre tem os gatilhos. Então, ela citou vários gatilhos. E aquilo do poder de ser obeso, a gente lembra quando lê da época dos reis. Rei Momo. Os reis tinham que ser obesos porque aquilo era poder. Então, eu acho que esses pontos que a Aniele pegou são pontos que são comuns, estão presentes em muitas pessoas. E que é interessante a gente observar para as pessoas, assim, as pessoas que estão nos ouvindo observar, porque nem sempre ela às vezes tem um sobrepeso, tem uma obesidade, mas ela pode perceber alguns gatilhos que ela está usando para a vida dela e que pode ser mal à saúde. Sabe aquela pessoa que está assim, nossa, eu vou para academia e não emagreço, faço dieta e não emagreço, controlo a alimentação e não emagreço. Se ela não se liberta dessas crenças que estão lá no subconsciente dela, para que ela possa eliminar o peso, ela pode se matar na academia e comer só alface, que ela não vai perder peso. E existem diversas outras questões. Eu posso trazer um próprio exemplo meu, né, de algumas crenças que eu trabalhei comigo para que eu pudesse liberar esse peso também, porque o peso físico, muitas vezes ele vai acontecer primeiro nesse peso emocional, né? Uma outra questão muito comum que a gente vê dentro da questão da obesidade, por exemplo, é o sentido de pertencimento à família. O quanto isso é comum. Então, assim, porque eu me lembro do bolinho gostoso que a minha avó fez, ou a reunião de domingo que precisa estar todo mundo comendo, né, junto. Então, uma das crenças que eu trabalhei em relação à obesidade, para que eu pudesse me preparar bem para essa eliminação do peso, né, quando eu era criança, em torno de 1 aninho, um pouco mais, isso os meus pais sempre contam a história, né? Eu era muito magrinha, né? Eu sempre fui muito magrinha, assim. Então, eles davam remédio para engordar, eu não comia muito, então eu comia pouco. Provavelmente eu comia aquilo que era necessário para mim no momento, mas, segundo os meus pais,
os meus avós, é aquela coisa, bebê gordinho que é bonito, que é fofinho, né? Isso é um problema. É um problema. E eles traziam a questão, por exemplo, essa menina não vai vingar, é muito magrinha, daqui a pouco vai ter problema de saúde. E aí, muitas vezes, eles acabavam, por exemplo, a minha avó conta, né? Eu te colocava no meio das pernas e dava comida para você poder, né, forçando você a comer, não como algo ruim, mas na visão dela, ela estava querendo me ajudar, me salvar. E eles tinham essa preocupação, se ela ficar muito magrinha, ela vai ficar doente, a gente pode perder ela. Então, o que aquela criança ali foi internalizando? Primeiro, para não preocupar os meus pais, eu precisava comer demais e engordar. Eu precisava estar mais gorda para poder não preocupar meus pais, para que eu pudesse honrar minha família, minha ancestralidade, porque eles também são acima do peso. Então, você começa a criar crenças, por exemplo, de um pertencimento, de honra. Quando eu como, meu pai fica feliz. Quando eu como, meu pai fica feliz. Parabéns, limpou o prato. Viu? Mas viu como o amor também interfere? O amor. É amor. Então, é amor, é cuidado. Então, para que eu vou querer preocupar os meus pais? Para que eu vou querer não me sentir amada pelos meus pais? Afinal, o bebê bonitinho é o bebê gordinho, o bebê fofinho, né? Então, o nosso subconsciente internaliza isso. E sabe que eu escuto muito isso no consultório? Tem até uma brincadeira de um medicamento que usavam para abrir o apetite que diz que nunca mais fecha. Tomou uma vez, vai passar o resto da vida. Eu tomei. Mas muitas pessoas vão acompanhadas da mãe na consulta e as pessoas, as filhas, né, no caso, contam essa história. Não, porque minha mãe... A culpa é dela. A culpa é da minha mãe. Ela me encheu de comida lá. Eu falei, te encheu de amor, mas aí... Aí tem que cuidar também, porque quando eu jogo a culpa só no outro, eu tô tirando de mim, né? Aniele, eu acho que a gente vai ter que convidar você para vir outras vezes aqui para poder comentar com a gente como é que está a evolução desse teu processo. Eu acho que vai ser muito legal a gente acompanhar, vocês acompanharem. Acho que vai ser super interessante. E aí, por isso, a gente vai deixar as portas abertas para que você volte. Eu quero me passe teu Instagram, Aniele. Qual que é teu Instagram? É @AnieleBrand. BRAND. Aniele Brand. Aniele Brand. Eu tenho seguido lá, muito bom. Eu acho que é muito bacana as pessoas poderem acompanhar esse diário. Isso. E você tem a experiência dos dois lados. Isso você vai poder ajudar muitas pessoas. Né? E acho que a grande mensagem que fica hoje aqui para nós é que qualquer desafio que nós precisamos viver, seja ele em relação à saúde, seja ele em relação ao trabalho, seja qualquer desafio, a gente precisa olhar para o todo. Sim. Não dá para deixar de lado um pequeno detalhe, porque ele pode minar aquele desafio. Então, a gente tem que observar, focar sim, mas não deixar de lado o todo. Que o ser integral, né? E uma mensagem que podemos deixar, Manu, com o que você falou e a Aniele falou, é que, assim, às vezes, não é... O tratamento cirúrgico é a melhor opção, mas... Para a gente chegar nisso e afirmar realmente, a gente tem que fazer essa avaliação. Porque, às vezes, um tratamento dessa maneira pode ajudar muito a pessoa a resolver seu problema. Então, só enfatizando que a avaliação pré-operatória é muito importante. Com certeza. Com certeza. E aí pode ser, né, papo para um outro momento também, de você ir bem preparado para a cirurgia, né? No sentido, por exemplo, umas outras questões que eu trabalhei foi a frustração, no sentido, poxa, tentando emagrecer, ajuda as pessoas e eu mesmo não consigo, né? Então, é a questão de você não trabalhar essas frustrações para você entender que o processo cirúrgico, sim, é uma das possibilidades e que você não precisa se sentir frustrado por isso, né? Mas isso abre um leque para outros bate-papo, porque daí entra também a doença, a obesidade, que às vezes não tem como melhorar sem o tratamento cirúrgico. Sim. Então, mas vale a pena muito assim a gente discutir num outro momento com a Aniele essas questões. Com absoluta certeza. Então, Aniele, seja muito bem-vinda ao primeiro podcast e que você possa voltar para que a gente possa acompanhar esse teu processo. Muito obrigada pela tua presença hoje. Muito obrigada a vocês. Obrigado, Dr. Nassif, também por ser percussor dessa minha transformação de vida aí.
E gratidão pelo papo aqui hoje também. O mérito é todo seu e parabéns, eu gostei muito, acho que todos aprenderam bastante, todos vão saindo daqui com algumas dicas muito importantes. Muito, muito legal. E eu encerro dizendo que no versículo de Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que esperai. Ou seja, o melhor que a gente tem vem dele. O melhor vem de Deus. Com certeza. Amém. Sempre, né? Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Até a semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.